Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Quero agradecer nossos patrocinadores, Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação, ao Terceiro Setor, a FV Soluções Contábeis. E hoje a gente trouxe uma convidada que vai falar sobre um assunto que está muito em pauta, né? Que é o marketing, né? Que é o marketing para as empresas, para as pessoas, e como que as pessoas estão enxergando hoje esse marketing e como ele pode ser usado da melhor maneira possível e para que as pessoas realmente entendam que o marketing ele faz toda uma diferença no mundo empresarial. Então a gente trouxe hoje aqui a Tatiane Maia, que vai falar um pouquinho para a gente, que é a CEO da empresa Unitar Comunicação, que vai, né, colocar para a gente, né, algumas questões que são super importantes para vocês entenderem que o marketing ele tem sua essência e tem também o seu valor, desde que ele seja bem feito, né, Tatiane? Exatamente, acho que como tudo no mundo, né, Isso aí. se a gente faz bem feito, o resultado é inevitável. E o que que você tem a falar para a gente, né, no mundo hoje, né, como está esse marketing, como que ele está funcionando nas empresas, nas vendas, nos serviços, como que ele está funcionando, não só no Instagram, no Face, como que os empresários, poderiam compreender isso de uma forma melhor? O marketing ele em essência, ele é o que ele sempre foi. O marketing ele tem a função de incitar desejo sobre o seu produto ou o seu serviço. Isso sempre aconteceu desde época de rádio, de jornal, enfim. O que a gente tem hoje que potencializa muito isso, é a gente estar hoje numa sociedade extremamente digitalizada. Nós somos hoje o segundo país do mundo que mais consome rede social. A gente entende hoje com psicologia e com neurociência de que tudo feito repetidas vezes faz um hábito, forma opiniões, faz modelagem de comportamento, e entendendo que a gente tem hoje, de forma contínua e repetida, a atenção das pessoas na rede, no digital, a gente entende que hoje o marketing ele tem possibilidades muito mais poderosas, mantendo a sua essência, claro. Tanto que a gente percebe que as empresas, né, as lojas, elas diminuíram as vendas físicas, né, e passaram a vender mais na própria pela internet, Sim, e né. até alguns clientes que falam que não, minhas vendas continuam sendo físicas, mas o processo de convencimento, a jornada do cliente, mesmo que quando é uma loja local e a venda é presencial, mas o processo de convencimento e essa jornada, ela é feita pelo digital. Vamos supor uma loja de roupa, que você tem muitos clientes com loja de roupa, né? Por mais que a pessoa ainda prefira ir até a loja para vestir, para experimentar, mas ela está no conforto da casa dela, ou na rotina do É, trabalho e tudo mais. agora estão fazendo muita live, né, e até a Sim, live mesmo está sendo é na ferramenta live de é, venda, né. é na live que ela entende que aquela roupa tá lá, que chamou atenção, que a vendedora ou a dona da loja mostrou algum detalhe que ela Que te gostou. agradou, né, que vai levar com que você vai até a loja ou vestir ou pegar condicional, né, tem tudo isso. É bem Exatamente. legal, né. A roupa é mais difícil até eu acho, assim, né, porque eu acho que roupa às vezes é melhor você vestir. Mas eu mesmo assim a gente está vendo que as pessoas estão, apostando muito, porque quando compra pela internet você consegue devolver muito rápido, o processo é muito rápido, Sim. e é muito cômodo, porque você não sai de casa, né. É agilidade hoje, o tempo, tudo é muito Então, corrido, isso então para as economizar pessoas que tempo é ótimo. trabalham, têm pouco tempo, isso está sendo um conforto, não deixa de ser uma forma confortável de você ter dentro da sua, né, você Sim, trazer o que você quer para dentro da sua casa, você vai vestir ali, não deu certo, você vai devolver, não tem custo, então querendo ou não, isso não deixa de ser também uma coisa bem legal, né, uma coisa que no caso a internet, o marketing, né, que antes da pandemia não era muito usado dessa forma. sim. E as pessoas também enxergam muito o Instagram, né, e o Face como apenas uma rede social. O que que você diria pra gente disso? O Instagram e o Facebook, ele foi criado como rede social. Para um usuário, ele é uma rede social, mas para um empresário, ele tem potência de ser muito mais que isso. A gente entende hoje que a Meta, ela é o maior laboratório humano que já existiu na história, porque ela consegue captar trilhões de dados por segundo da gente. Hoje a Meta ela consegue mapear
O que que você sente quando você vê um post, para qual lugar do post você está olhando, qual é o stories que você fica mais tempo, qual que você passa e ignora. Ela mede tudo isso, ela consegue medir E muito rápido, né. instantaneamente e ela consegue assim, é um poder tão E grande. aí a pessoa que mexe com o marketing, se ela consegue enxergar isso, ela consegue também trabalhar melhor isso para os seus clientes. Sim, e aí, assim, é um poder tão grande que ela consegue medir a sua emoção baseada em como você passa o post para o próximo, ela consegue medir o seu toque na tela. Então, se a gente entende todo esse poder de conhecimento e usa isso a favor do convencimento do cliente em prol ao seu produto ou ao seu serviço, você tem uma ferramenta absurda na mão. Então é sim uma rede social, você vende para pessoas, que quando está em grupo é uma Mas não é sociedade, só então uma é rede social, como tem pessoas usando dessa forma. é uma rede social para usuário final, mas é uma ferramenta com um poder imensurável para quem trabalha de verdade E com o isso. Face a gente ouve falar que ele está ultrapassado, não serve mais. O que que você me diz disso? A gente ainda tem uma conversão muito grande, principalmente em campanhas de tráfego pago, para públicos, principalmente os 50 mais, os 40 mais. A gente ainda tem uma conversão interessante no Facebook. Cada dia menos usado, mas ainda converte muito bem. E quando a gente fala muito Face, é porque a gente se acostumou com essa nomenclatura, mas na verdade a gente está falando da Meta, que é a dona do Face, que é a dona do Instagram, Na que é a dona do verdade, ele é um WhatsApp. conjunto de tudo, né. O Isso, Instagram, o Face, tá tudo dentro do Meta, como você falou aí, isso aí. que é essa inteligência Que é a artificial que dona do veio, WhatsApp, que também é uma que, tendência né, de que as pessoas tráfego. às vezes não entendem muito bem, acham que o Instagram é uma coisa, o Face é outra e na verdade, não é, né. São coisas diferentes, são canais diferentes, mas dentro de uma mesma empresa, e a gente consegue usar essas diferentes ferramentas de forma correlacionada. Quando a gente cerca a atenção do cliente em todos esses lugares, a gente tem uma assertividade e um poder de conversão muito maior. E sobre o tráfego pago, a gente fala que ela é uma linguagem nova. Como que você traz pra gente essa linguagem do tráfego pago? Como que ela pode ser bem utilizada? Como que ela pode trazer benefício através do marketing para as empresas, para as pessoas que têm interesse, né? Como que você enxerga isso no mercado? Para ilustrar bem o poder do tráfego pago, a gente consegue, por exemplo, mostrar ainda falando do poder da Meta. A Meta hoje tem uma inteligência tão grande em captar suas nuances, seus sentimentos e o que te chama a atenção, que a gente já tem estudos que comprovam que a Meta consegue, às vezes, identificar doenças tanto físicas quanto mentais do usuário antes mesmo de um diagnóstico médico. E você fala muito de sentimento, né? E aí eu fico assim, eu que não entendo, né? Sou da área contábil, totalmente diferente do marketing, né? Eu fico assim, gente, sentimento, marketing tem sentimento, né? Eu imagino para as pessoas que também estão ouvindo, né? Para a gente é uma coisa assim, por a gente não estar tão habituada, né, com essa forma de lidar com o mercado, né? E que tudo que você fala, ah, mas a Meta tem sentimento, a Meta consegue enxergar isso, consegue... parece uma viva, né? Na verdade, a Meta ela é um captador e um mapeador de sentimentos, ela não Hum. tem. Muito longe de ter, inclusive, eu acho que é quase que o oposto disso. O que eu defendo é o seguinte: se você faz marketing só baseado em ferramentas, indicadores, IAs e tudo mais, você vai no mais do mesmo e esquece o sentido disso tudo, que é converter o seu cliente, sanar a dor do seu cliente. Se a gente tem a máxima de que toda compra, toda venda, toda conversão existe para sanar uma dor do seu cliente, no seu caso, você é Uhum. contadora. "Ah, mas não tem sentimento em contratar um contador". Claro que tem. Tem o sentimento de formalizar uma empresa e não ter problema com o fisco, tem o sentimento de estar crescendo a minha empresa, tem o sentimento de não me sentir roubada e pagar o mínimo possível de imposto. Toda compra ela gera um sentimento, ela é gerada ou ela é incitada por um sentimento. Eu digo que a gente, assim, né, a parte contábil, eu acho que confiança, né, é uma questão, assim, E é isso como se você o prazer que você tem é quando você está
bem assessorada e você tem confiança naquilo que aquela pessoa, aquele profissional está te entregando, como Exatamente, o marketing também, porque são coisas totalmente, distantes uma da outra, mas que andam completamente juntas, exatamente. Na né. verdade, qualquer empresa hoje, ela depende do marketing. E aí a gente tem o exemplo das grandes marcas dentro de cada um de seus nichos, como por exemplo a Coca-Cola, a Apple, a Ambev, que são líderes em seus mercados, mas continuam ainda assim investindo milhões em marketing todo mês, porque elas entendem que ainda que topadas nos seus mercados, o marketing ele é uma necessidade contínua, ele é uma necessidade diária, porque uma vez que ela abre mão disso, ela vai começar a decair no mercado. Então assim, não é sobre: "Ah, eu estou crescendo e vou precisar do marketing". O marketing é uma necessidade para o negócio estar vivo. A Coca-Cola hoje ela é o produto mais conhecido do mundo e ainda assim ela continua investindo milhões em marketing. Então você acha que o segredo é entender, né, em como anunciar, em como você, entender o comportamento de cada tipo, eh, cada tipo de comportamento em relação como que as pessoas estão, o marketing na verdade está muito ligado de como as pessoas vão, utilizar ou o serviço, ou o comércio, ou o produto, né, que está ligado ao comércio. Pelo É que eu um estou entendendo, é isso que você está querendo passar para a gente nessa nova linguagem? é um raciocínio muito lógico, Fabi, pensa só, toda compra gera emoção, toda compra advém de uma emoção. Você não vende para máquina, você vende para pessoas, independente do que você venda. Você vende para alguém. Se você vende para uma empresa, ela é feita de muitos alguéns atrás Sim, dela, então sempre é para alguém. Se você vende para alguém que só compra baseado num desejo, numa dor, num medo, num sentimento, você precisa entender como é que ele funciona para incitar a necessidade, para se posicionar como a pessoa que resolve aquilo e fechar a sua venda. sim. Quando a gente fala do poder da meta, é entender que a gente tem hoje um laboratório de informações humanas que entende o que você sente com relação a tudo, que te mapeia a cada respiro e te dá uma assertividade absurda, Então uma você quer dizer para mim que o marketing previsibilidade. também mexe com o psicológico de cada. O marketing, ele tem que usar a Ele psicologia. trabalha o psicológico É. de cada indivíduo, de cada pessoa que está ali, né. É, o falar na linguagem do seu cliente, o entender o que o seu cliente deseja, é sim baseado em psicologia, em entender o humano e em neurociência. Hoje a gente tem Daí, neurociência para aplicar você isso. tanto está falando nessa parte de comportamento, né, que o marketing Isso, ele está ligado a resultado, mas ele está ligado a uma ciência, que é a ciência do comportamento. exatamente. Que para mim, tipo assim, né, é como se você estivesse falando, de uma forma diferente, porque a gente que não é dessa área, a gente não entende assim, dessa forma. A gente acha que o marketing é para vender, Mas é mas para ele tem uma vender. técnica, né. É, E a técnica, ela existe para, né, para ser usada e desenvolvida da melhor maneira possível. sim, E a meta, pelo que eu estou entendendo, se eu estiver errado, você me corrige, né, que eu não sou da área, a meta, no caso, ela veio para medir isso de uma forma mais rápida. a meta ela, quando bem usada, e aí para isso merece 1.000.000 de aspas, quando bem usada, porque a gente sabe que não é sempre, tanto é que a gente tem Hum, muitos entendi. empresários hoje frustrados dizendo que o marketing não É, funciona, o Instagram não funciona, que funciona. não tá bom, ou botando a culpa no profissional. Então assim, quando bem usado, ele te dá Resultados um maravilhosos, né. resultado previsível até, porque, por exemplo, vamos supor que você tenha um nicho que você fale para veganos. Eu não posso fazer uma propaganda usando um pedaço de picanha. Eu não vou pescar botando ali uma pedra, eu preciso entender o que que o peixe come. Então, quando você entende a necessidade humana do seu cliente, por isso que é sobre o humano. E aí a gente usa as IAs, na Unitar, por exemplo, a gente tem todas as IAs do mercado e entende a função de cada uma delas. O ChatGPT tem uma função, o Humanos tem outra. Enfim, cada Então, a IA. importância de você entender como usar cada ferramenta Isso. a seu favor, para que É. esse marketing funcione, É né. entender tecnicamente para usar humanamente.
Quando você só vê isso de forma técnica, de forma automatizada, E não de leva forma isso crua, para, né, a realidade, né, que você isso, quer aí você consegue qual o resultado? Uma rede social chata, que ninguém quer fala igual entrar, todo mundo fala, que aí se tem uma impressão de que você ouviu aquele mesmo negócio 300 vezes do mesmo jeito, sem mas é verdade personalidade. mesmo. Às vezes as pessoas tentam imitar o marketing da outra. E eu costumo dizer que você ninguém é igual a ninguém. E Sim. nisso que você vai tentar imitar alguém, não vai ser bom, porque você não vai conseguir a essência daquela pessoa, porque às vezes a pessoa tem um jeito, até um trejeito de falar, uma brincadeira, uma forma de lidar, uma forma de passar informação que o outro não tem. Então Sim. eu costumo dizer que isso é conquista, né. É uma conquista que você vai fazendo a cada dia, você vai evoluindo, vai entendendo as coisas. E o marketing, quando ele também começa, né, ele começa a dar certo, ele também tem sua fase de maturidade, e quanto mais você conhece a pessoa pela qual você está fazendo aquele marketing, e quais são os propósitos e o objetivo da empresa, melhor ainda esse marketing fica, Exatamente, porque a né. pessoa começa a entender quem é a Fabiana, o que que eu vou esperar da Fabiana, se eu for na Fabiana ela vai me atender assim, o meu cérebro se acostuma com a voz da Fabiana, entende que a Fabiana ela é especialista em X ou Y, e aí vai ter quem não vai gostar da Fabiana, e não tem por que forçar essa pessoa para vir para cá, porque ela não vai ser uma boa E cliente. não vai estar feliz. Então, mas vai ter as pessoas que já vão se identificar e quando precisarem de um contador, quando entenderem que está na hora de ter seu CNPJ, ou quando se chatearem com alguma coisa assim, não está legal aqui esse jeito de pagar imposto, a Fabiana vai estar ancorada ali. Então, assim, para alguns nichos, e o seu, por exemplo, não é uma compra imediata, não é. Eu costumo dizer que o nicho de serviços como o nosso, né, você, tem que ser mais, vendedor, mais profissional do que vendedor. Sim, Vamos botar assim, eu falei até errado, mas você acaba tendo que ser mais profissional do que vendedor, do que vender apenas um produto. Eu acho mais fácil você vender um produto, né, porque às vezes tem produto que ele mesmo se vende, como você falou, e a Coca-Cola, que já é é. um vício, do que um serviço. Porque é diferente, é uma conquista do dia a dia, do nível de confiança, do que aquela pessoa se É. propõe a fazer, Porque é algo entendeu? contínuo e muito estruturado, e quando não funciona assim, no final dá errado. Eu lembro que no começo da minha vida 100% focada no digital, uma parceira minha, que é a Viviane, que já veio até aqui, a gente teve 2 casos de clientes que ficaram pensando e tal, e aí eu falei assim: "Poxa, Vivi, mas ela vai embora e ela vai para pessoa que não vai fazer ela", e ela sempre tranquilizava assim: "Tati, relaxa, deixa ela ir, porque ela vai quebrar a cara e ela vai voltar". E aí as 2 vezes que isso aconteceu e ela apontou, a pessoa voltou. Porque vai para um automático, para um automatizado, para um mais facinho, e aí fica chateado É, na com o verdade, nem retorno, sempre o com o mais resultado. fácil é o melhor, né, eu costumo dizer isso. Normalmente não é, né. Não é. Eu acho que o mais difícil, ele a longo prazo, ele te traz mais resultados, Sim. E né. aí vem a dor desse excesso de informações falando que o digital é instantâneo, que o digital é fácil, que eu vou fazer 2 videozinhos e vou ficar milionária, a Ou que gente vai ainda ficar famosa, vou ficar famosa, não né. vou precisar mais trabalhar. E aí vem gente com essas expectativas, normalmente irreais, e ficam frustrados porque não acontece. Mas assim, para você virar contadora, para você ser quem você é hoje, são X anos de experiência, uma É faculdade, estudo, que nem você diversas também, né. especializações, Tem que estudar, mestrado. tem que fazer curso, tem que se atualizar, tem que entender como que o mercado está, tem que, né, tá sempre largando a família final de semana para ir para São Paulo fazer curso, né, Isso. enquanto acho assim, e ninguém vê o corre, né, só vê assim: "Ah, chegou", mas será que como que a pessoa chegou, Pois né? é, mas entender que isso tudo é um processo que você construiu e o que você construiu ninguém tira. Mas quer que o Instagram seja igual um miojo, em 3 minutos já está pronto. E Aí não não vai rolar. funciona assim, ou vai valer tanto quanto um miojo. Então se você de fato quer algo estruturado que funcione, existe um processo de construção, não tem Eu como. acho que é tudo na vida, não é só o marketing, né, eu acho que Sim, por isso que eu acho que quem troca para cá, troca para lá, vai para lá, eu acho que no final a pessoa acaba perdendo tempo, e tempo hoje é dinheiro. sim. Só que né, diante dessa, né, conversa que a gente está tendo aqui, passei até a entender melhor, né, a essência do marketing.
quanto o marketing é importante, né, para que a pessoa se posicione de uma forma que realmente traga resultado. Que ela realmente, você se olhar de outro ângulo, né, olhava só do ângulo, vamos botar assim, da pessoa estar ali e se posicionar. Ele não é só isso, ele é muito mais além do É que isso, muito mais do né. que isso. E aí a gente ouve muitas pessoas falarem assim, todo mundo acha que marketing é custo e não estratégia. Você como empresária, né, do marketing, já atua há bastante tempo, tem clientes, né. Como que você enxerga essa dor dos empresários, dos seus clientes? Como que você lidar com essa, vamos botar assim, com isso todos os dias? Como eu também, às vezes, eu preciso: "Ah, baixa um pouquinho seu honorário", e aí você, por você gostar daquele cliente, você vai fazer, né, porque nem tudo a gente só faz por dinheiro. O dinheiro é necessário, porque a gente precisa pagar nossas contas, mas também tem um lado, emocional, humano, que você não vai deixar a pessoa na mão, se a pessoa realmente for uma pessoa interessante para você, ou um Sim. cliente que realmente, né, que seja legal. O que que você tem a dizer disso em relação, assim, que as pessoas falam muito assim: "Ai, marketing é um custo". Marketing é custo ou estratégia? Eu acho que isso é um ponto, assim, muito importante, que as pessoas têm que passar a entender melhor isso, para saber também lidar com isso de uma forma melhor. Vamos pensar que a gente vive em paralelo em 2 mundos. A gente tem um mundo físico e um mundo digital. A gente hoje passa mais tempo no mundo digital do que no físico. Aí, continuando com você como exemplo, mas eu acho que para todos. Aí você vai e faz uma recepção super bonita, você treina a sua recepcionista para atender bem o seu cliente, você coloca uma cadeira confortável, você coloca um ar-condicionado para ficar legal, para que o seu cliente tenha uma boa primeira impressão do seu negócio, ok? Correto. Mas para cada pessoa que entra na sua recepção, para cada uma pessoa que entra na sua recepção, hoje 1000 pessoas olham o seu Instagram, que é exatamente Na a verdade, o sua Instagram recepção é o dentro da Instagram. digital. Adorei, adorei, realmente, o Instagram, as pessoas olham muito mais do que a recepção do próprio Pois é, escritório, que você gasta muito mais, você tem aí um humano trabalhando, você tem tudo que você investiu, né, a parte imobiliária, a parte o ar-condicionado funcionando ali, torando, né, o dia inteiro. Se você for pensar por esse nível, ninguém nem vai ter mais recepção. então quando a É melhor gente ter só fala o assim Instagram. pois é, então quando fala assim: "Ah, o marketing é gasto", você gastou tudo isso com o seu escritório, com o seu local de atender os seus clientes, que em 1990, por exemplo, era o único jeito da pessoa chegar a você, Uhum. e aí você não gasta com o marketing. Mas aí se eu chego na rua e falo assim: "Ó, não, minha contadora é a Fabiana, ela é muito legal", a pessoa vai lá no seu Instagram e tem um vídeo com áudio ruim vazado, uma resolução ruim que o algoritmo não vai entregar a ninguém, porque não está dentro dos preceitos de Os qualidade, padrões de dos qualidade. padrões, um formato que não é o ideal, um texto que é ruim, que não tem o CTA, que não tem um gancho de continuidade. E aí é como se você tivesse no digital uma recepção ruim, uma recepcionista sem educação, que não deu um bom dia, que não fala o que que você vende. É como se você gastasse muito no físico e a atenção do seu cliente vai estar te julgando pelo que você não está gastando com marketing. Esse eu acho que é o primeiro ponto no marketing orgânico, é a estrutura da sua empresa no digital. E para captação, para necessidade de escalar, já que todo CNPJ ele tem o ideal de crescer e tudo mais, a gente mantém exatamente a mesma coisa. A atenção das pessoas está no digital. A gente tem a meta hoje que sabe até quando você vai ficar doente antes do médico te avisar que vai ficar doente. Ou seja, ele sabe tudo de você. É. Se a gente Ele tem até sensibilidade. Se a gente entende isso e faz um marketing, um tráfego pago com qualidade, usando tecnologia, usando IA, usando as ferramentas, mas entendendo de ser humano, que aí a junção dessas 2 coisas é que dão a devida potência. E que vai trazer o resultado positivo, né, E eu que é consigo o mais usar interessante disso exatamente. tudo, né. E aí eu consigo usar a inteligência da meta para ir no ouvido do seu cliente ideal e falar assim: "Tá vendo esse problema que você está tendo aqui? Tá vendo essa dor, esse medo seu? O serviço da Fabiana vai responder, vai te ajudar, vai cuidar". É, eu ainda Proativa acho para ela.
que tem que ser com muita delicadeza e sutileza, né, porque Isso. existe serviço que você vende tranquilamente, assim, e dá super certo, mas tem serviços que ele já vem a era dos antepassados, eu às vezes me sinto assim, que o meu da era dos antepassados, que vai muito mais por uma indicação, por um falar, Não, mas a não nova é. geração até já consegue escutar isso, eu percebo isso, né. É, na Então houve uma verdade, não mudança. é que o seu nicho é diferente, na verdade, a jornada do cliente para comprar o seu serviço é diferente da jornada do cliente da Charlotte. Eu quero comer um doce, eu quero ter um momento para conversar com um Prazeroso, né. café, um momento prazeroso, eu vou no Charlotte e como. Ponto. É uma jornada muito curta. Para eu contratar um contador, para eu contratar um advogado, para eu decidir qual médico que eu vou para tratar determinada coisa, existe uma relação de confiança que você precisa construir. Eu preciso te conhecer, eu preciso entender dentro do meu cérebro se eu confio, se eu gosto do que você fala. O processo, a jornada do cliente é muito maior. Nesses casos, as vendas, inclusive, são às vezes são indiretas, elas não são instantâneas. Sim, Então, assim, eu não vou ver um vídeo seu e: "Ai, me apaixonei pela Fabi, vou virar minha contadora". não é Não bem é assim. sobre isso. Nossa, eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso que essa mulher está falando. Quem é essa mulher? Porque ela acabou de me dar uma dica que ninguém deu, que aí é até aquela questão de falar assim, ó: "Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiane, eu queria fazer não sei o quê". A pessoa não quer saber meu nome, ela não me conhece. Agora, se eu dou uma dica legal, se eu contribuo com a vida dela, aí ela para e me dá atenção e fala: "Quem é essa mulher?". "Ah, ela Verdade. é a Fabiana. Olha, ela disse que eu posso pagar menos imposto. Deixa eu ver como é que é. Será que é roubando? Ah, não, ela disse que pode fazer isso de forma legal. Nossa, deixa eu acompanhar mais ela". E aí o cérebro vai registrando quantas vezes a Fabiana vem na minha cabeça, até a hora que ele coloca a Fabiana na caixinha de pessoas que eu conheço e confio. Na verdade, o marketing, ele bem empregado, né, ele faz vamos botar assim, ele sugere de forma sutil e elegante, É. né, uma opção que você pode querer ou não ela, né. Ele te leva para comportamentos em massa, para comportamentos e questões sociais baseado na repetição. O cérebro não resiste à repetição. Isso é neurociência. E como que você vê o profissional do marketing hoje, com tanta inovação e com tanta coisa para ele lidar ao mesmo tempo e trazer isso para uma realidade do mercado empresarial que a gente tem, né, e ter sucesso, porque acho assim, como eu falei para você, eu não entendia muito de marketing, né, digo ainda que eu não entendo nada de marketing, mas acho uma coisa incrível, porque ela realmente traz resultados quando ela é bem feita. Sim. Como que você, Tatiane, que já trabalha há algum tempo com isso, né, já tem uma experiência, é uma profissional que, né, dá resultado, você diria pra gente, para quebrar esse mito, esse paradigma, esse medo das pessoas, ou esse mal-estar de falar que: "Ai, marketing é custo", quer dizer, eu sei, imagino que quando você ouça isso, você fala assim: "Meu Deus, a pessoa não tem noção do que está falando". Né, como é desagradável a gente às vezes ouvir certas coisas, né, não só cada um na sua área, mas como é chato, né, é como se estivesse desvalorizando aquilo que você faz, aquilo que você estuda, né. É, na verdade, eu acho que o marketing ele consegue. A minha intenção no marketing com os clientes é mostrar como é que funciona. Você não inventa moda em coisas que você não conhece. E eu entendo que para quem tem mais de 40 anos, a gente não nasceu com celular, a gente não nasceu com internet, a gente não está acostumado a ficar gravando, então gera um desconforto sim. Então, assim, eu tenho alguns clientes hoje com mais de 60 anos que falava e alguns era assim, ó: "Faz aquelas fotinho bonitinha, porque eu não vou gravar, eu não gosto disso". E aí hoje a pessoa já grava, já está começando a se sentir confortável. Uma vez que a gente está falando de sentimentos e de atingir outro, a gente precisa estar tranquila, a gente precisa mostrar quem a gente é de verdade, não dá para fazer emburrado. Mas eu acabo convidando para o seguinte, a gente tem uma frente que quer fazer de qualquer jeito e dá errado, se decepcionou e acha que não funciona.
A gente consegue refutar isso muito fácil com grandes empresas que entendem que isso é necessário. Isso é um setor necessário dentro das empresas. Mas, como eu entendo que essa resistência maior são das pessoas com mais idade, com mais experiência, eu acho que o convite é o seguinte: não é sobre, eu tenho a experiência e os novos têm tecnologia, vamos ver quem ganha. Eu acho que é os experientes entenderem que eles têm experiência de mercado, de vida, e isso os novos não conseguem, Consegue. mas se Eles ele ainda não estão ligados nesse tipo de comportamento, por é. enquanto. E aí, não é sobre um brigar com o outro, um lançar mão de experiência, outro lançar mão de tecnologia. Se as pessoas que são mais reativas ao digital, que têm experiência, que já é um diferencial de mercado, usarem a tecnologia, eles vão ter Na verdade, fazer uma todos soma, né, tudo. juntar. Ao invés de brigar com quem é novo com a tecnologia, usa a sua experiência com tecnologia e o que você eu cheguei até aqui sem isso, mas Mas não quer vamos dizer que para a pessoa vai frente, vamos seguir crescer, vamos ela melhorar? pode preferir ou ficar estagnada ou regredir, porque, Pois é, né, mas regride, nem fique porque na estagnada. verdade eu vejo o marketing hoje assim, você tem um público para cada coisa. É, Né, como você tem a pessoa, como você falou, 60 a mais aí, que vai preferir olhar o Face. Você vai ter uma galera mais nova que só vai gostar de Instagram. Vai ter outra galera que só vai gostar de YouTube. e tem a galera que usa tudo E também. tem a galera que vai olhar de tudo, vai servir, né, vai ser uma coisa que vai dar resultado em todas as áreas. Então, na Sim, verdade, não dá para você ter isso tão assim, eh tão claro, tão nítido assim. Então eu falo que marketing é uma ciência misteriosa, para mim, né, para você não, mas eu acho marketing um mistério, gente. Por isso que eu trouxe a Tatiane, que é uma pessoa, né, que já trabalha com marketing, né. Ela não gosta muito de aparecer, ela gosta mais de fazer acontecer, mas acho muito interessante, porque o fazer acontecer é muito importante, né, é. porque às vezes a pessoa, né, tem alguém que usa o marketing e faz e ela geralmente ela não aparece, né. E aí que está o segredo do sucesso, né, é você saber lidar com isso de uma forma que realmente vai trazer resultados. Porque na verdade o que a gente quer, nada mais do que a gente quer, é simplesmente o equilíbrio entre uma coisa e outra, né. E precisa ser saudável, porque assim, aí você como minha cliente, você pode dizer melhor do que eu. Não adianta chegar aqui e forçar: "Fabi, você tem que estar assim, você precisa". É sobre: "Calma, Fabi, respira. Vamos fazer assim devagarzinho, Que às vezes não é para fácil, tá, gente? testar". Que às vezes a gente não tá num belo dia, ou às vezes você não tá a sua cabeça está em outra coisa que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, eu falo que às vezes, o lidar com o marketing que eu acho difícil, É, por não ser mas da área, né. é muito profissional te impondo determinados comportamentos, querendo que você caiba numa caixinha que não é sua, e aí vira aquela questão de botar uma máscara que não é não te coloca no seu lugar, e você não suporta por muito tempo. Então aí vem os projetos de marketing que tem dia para morrer, que cansa, que quando a pessoa que vai filmar chega, todo mundo já olha para cima e faz cara feia: "Nossa, chegou a chata do marketing", porque força, porque é chato, porque é ruim. É, E é verdade. inconsciente, mesmo que quem está assistindo está ali se divertindo e não entendeu, inconsciente, isso é passado, e a conversão diminui com isso também, existe um impacto na qualidade. Por mais que você finja, não é você. Em longo prazo, você não mantém, você não É, sustenta. é verdade. Isso é muito importante. Eu falo que marketing é uma coisa, para mim, misteriosa, né, porque a gente vê que tem gente que faz tudo assim, numa boa, tá sempre de bem, E que é né, ótimo, e que mas é se não for, ótimo. faz do seu jeito, É, respeita. e tem pessoas que fazem do seu jeito também e consegue sucesso. E tem gente que já tem várias técnicas e que não tem o sucesso que o outro tem. Então isso eu acho assim, o marketing realmente, para mim é misterioso, né, te dou os parabéns por você, né, saber lidar com isso, porque eu acho que não é fácil, você, sabe que tem clientes de todos, né, todos os tipos, cada um tem uma característica, cada um tem um objetivo, cada um tem um propósito com o marketing. Então, assim, né, a gente resolveu
falar isso para vocês hoje aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é o marketing, que não é só aquilo que aparece nas câmeras, não é só isso. O Não. marketing vai muito além disso, né. Parece desafiador, mas é entender que tudo gira em torno de ser humano. Então, assim, é desafiador lidar com É, marketing, mas é muito gostoso lidar com gente e, gostando ou não, você vende para gente, trabalha com gente, compra de gente. E quando a gente entende que não tem como fugir é, disso, é um círculo, né. dá para fazer e dá para fazer com conforto. A gente fala assim: "Adulto não E faz é o que gosta, importante, adulto né. faz o que Hoje eu acho que precisa". ninguém mais vive sem o marketing. Não. Eu acho que é uma coisa que realmente faz parte, e eu acho que sem ele hoje a gente como profissionais da área, tem como você falar ou levar o conhecimento, levar o seu serviço, levar o seu produto, se você não tem o marketing, se você não souber, né, se colocar no marketing de uma forma que É. realmente você consiga ter resultado. E entender que marketing é ciência, é técnica, é ferramenta, é tecnologia, são as IAs, É estratégia, né, é mas uma se estratégia, você faz mais ou menos, não não vai reclama dar depois de resultado, que ainda tem o vamos ouvir aquela resultado. frasezinha, né, É, não que a dá para gente fica fazer mais ou chateado. menos e reclamar que não tem um resultado bom. E você quer deixar alguma dica pra gente aí? Falar pra gente, assim, o que que você qual o segredo disso tudo, né? Aí, né, acho que o pessoal vai gostar se você der alguma dica aí inusitada pra O gente. segredo é entender que o marketing ele é um pilar da sua empresa, assim como você tem um RH, assim como você tem a parte fiscal, você precisa do marketing, e não é um achômetro. Eu quero que apontem, assim, uma única empresa relevante que não tenha um setor de marketing devidamente estruturado, que não tenha uma verba muito Direcionada para o relevante para marketing, né? isso, independente do tamanho dessa empresa e em qual posição ela está, e de que isso não tem que ser um espinho no seu pé. Ele pode ser feito com respeito, tanto para quem compra de você, para quem consome o seu serviço e respeito com você também, ele não tem que ser uma dor. E hoje, usando tecnologia, usando o poder que a Meta tem, ele é sim um caminho assertivo e previsível para o seu E cliente. para ter bons resultados, Sim, né? não é achômetro, é previsível, é previsibilidade e fácil de gerenciar. Então, gente, ó, ficou aí para vocês a dica. É possível. O marketing hoje, como ela falou, é super importante, né? Quem estiver precisando de um marketing, procura a Pode Tatiane chamar. Maia. Quero estar à disposição, né, a gente vai colocar aqui o contato dela também aqui embaixo, quem quiser estar em contato, né. Tenho certeza que a Tatiana atende a todos, ela é super, assim, né, acessível. E quero dizer para vocês, né, que foi um prazer tê-la aqui com a gente, trocar essa opinião que é tão importante a gente entender, né, desse departamento, vamos botar Dessa assim, realidade hoje, não porque tem na ve como eu fugir vejo dela. hoje, né, eu já vejo hoje como eu já não consigo ficar sem o marketing, porque eu acho que o marketing já faz parte da minha empresa e da Fabiana também, porque acaba que uma empresa é representada por uma pessoa. E essa pessoa, se ela não tiver o marketing, né, esses dias mesmo eu ouvi dizer assim: "Olha, você não é mais contadora não, você é blogueira". No primeiro momento eu fiquei triste, fiquei assim: "Poxa, blogueira, eu trabalho pra caramba, gente. Pra eu fazer o podcast, eu tenho que tipo assim, eu tenho que trabalhar às vezes no domingo, eu tenho que levar serviço pra casa, né, e eu não deixo de cumprir minhas obrigações, porque eu tô fazendo o podcast". E na verdade o podcast eu não falo sobre o meu serviço, eu falo sobre experiências, para Sim, levar coisas boas para as pessoas, né, para elas entenderem o porquê. E aí eu falei assim: "Poxa, blogueira, e eu não ganho R$1 como blogueira". Mas meu objetivo não é esse, tá, gente? Meu objetivo realmente é levar para que vocês tenham, noção de como hoje, né, o mercado está girando e de como, são importantes, né, dentro de cada negócio, você entender, né, de cada departamento, né, do que é importante para você ter sucesso no seu negócio. E o marketing é um deles, por isso que eu trouxe a Tatiane aqui, e foi um prazer tê-la aqui. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação, que é a empresa dela, também que nos patrocina, a FB Soluções Contábeis e o Terceiro Setor. Então, isso que eu acho que é o importante e até nosso próximo episódio. tchau, pessoal. Tchau.